Nós vamos hoje estudar, vamos fazer aqui um passeio sobre o capítulo 2 de Apocalipse, e vamos até capítulo 2 e capítulo 3. Então, hoje a nossa jornada aí é um pouco longa. Nós vamos cobrir 2 capítulos, mas nós vamos sintetizar, dando prosseguimento aí à nossa série de estudos. Hoje nós estamos no 3º estudo. Eu tenho os 2 primeiros estudos já impressos para aqueles que me pediram. Depois do culto, só vocês esperarem um pouquinho que eu entrego o 1 e o 2. Tá? Para alguns eu enviei por e-mails que me pediram. Não foi? Eu enviei para alguns. Será que aconteceu? Recebeu? Alguns receberam, outros não. Então eu vou mandar de novo. Pode ser que houve alguma falha na lista. Só quem não recebeu por e-mail, que pediu, por e-mail, mas que pediu na secretaria, pediu para mim. Então, faltando vocês 2. Tá, jóia. Pediu para a secretária. Então, tá bom. Vai acontecer, então. Hoje ainda vai. Hoje até amanhã vai para vocês, então, 1 e o 2. E aqueles que não gostam de usar o e-mail aí, ou não usam ainda, eu fiz algumas cópias para vocês guardarem depois. Apocalipse, então, capítulo 2 até o capítulo 3. Eu não vou ler, obviamente, todos esses 2 capítulos, porque a leitura tomaria muito nosso tempo. Eu espero que vocês tenham lido já esses 2 capítulos do Apocalipse. Eu passei para casa essa leitura e espero que vocês tenham lido aí, pelo menos o 2 e o 3. Eu vou fazer alguns comentários para a gente tomar conhecimento, antes de começar, sobre esses 2 capítulos. Esses 2 capítulos. O capítulo 1, versículo 20, capítulo 1, versículo 19 e 20, quando nós terminamos o 2º estudo, nós terminamos dizendo o seguinte: a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo a João, Jesus Cristo glorificado, se revela a João e dá a ele uma ordem. Que ordem foi? Verso 19. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são 7 anjos, são os anjos das 7 igrejas, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E então, dentro dessa mesma dinâmica, o capítulo 2 continua dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Eu queria chamar a sua atenção para você fazer aí o link e perceber a continuação dessa revelação. Então, Jesus Cristo se manifesta, se revela a João através de uma visão. Ele diz que se achou em espírito na ilha de Pátimos. Ele está preso por causa da perseguição, por ser fiel, ele está preso, e ele, ali na ilha de Pátimos, ele tem essa visão, essa revelação. A Bíblia diz que o texto diz que ele se achou em espírito. Então, Jesus se manifesta a ele, o Jesus glorificado se manifesta, e diz para ele: escreve estas coisas que eu estou dizendo e mostrando. E então ele começa a escrever. A quem ele está escrevendo, primeiramente, a revelação de Jesus? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você
fazer aí o link. A quem ele está escrevendo essa revelação que Jesus ordenou que ele fizesse. Então, o capítulo 2 diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Capítulo 2, versículo 8. Acompanhe na sua Bíblia. Ao anjo da igreja em Esmirna, o que diz? Escreve. Vamos me respondendo. Versículo 12. Ao anjo em Pérgamo, escreve. Versículo 18. Ao anjo da igreja em... escreve. Ao anjo, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em... escreve. A quem então João está endereçando, escrevendo e remetendo essas revelações? Às igrejas. As 7 igrejas da Ásia, que nós falamos no nosso primeiro estudo, que representam as igrejas em todos os tempos, em todas as épocas. Então, por favor, preste atenção que eu quero frisar bem isso, que você precisa gravar isso para entender o Apocalipse e interpretá-lo de uma forma equilibrada e saudável. Essas igrejas existiram naquela época, naquele tempo. Porém, a revelação não é endereçada somente a elas. Elas estão aqui representando todas as igrejas, por isso 7. Poderia ser 8, porque existiam muitas outras igrejas. Podiam ser 8, podiam ser 10. Por que Jesus falou, escreve as 7? Exatamente para representar a totalidade de todas as igrejas. Tranquilo aí? Então, querido, eu e você precisamos entender que essa palavra é para a igreja nos dias de hoje. Foi para aqueles dias? Sim. Ela teve uma aplicação imediata? Sim. Mas ela também tem uma aplicação para a igreja de hoje e para a igreja do futuro, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é maravilhoso também você perceber é que a primeira revelação de Jesus é a sua igreja. Isso é maravilhoso demais. João, antes de ver a Jesus, ele viu a igreja. E eu disse na quarta-feira passada, que é outra coisa que precisamos guardar. Por quê, pastor? Jesus é maior do que a igreja. Por que João não viu primeiro a Jesus? Foi porque Jesus está querendo nos mostrar que ele se revela ao mundo através da igreja. Gente, isso é maravilhoso demais. Saber que nós somos o instrumento, nós somos o meio através do qual Jesus será conhecido pelo mundo. Que coisa maravilhosa, honrosa para nós como igreja saber isso. O método de Deus se dar a conhecer é através da sua igreja. Não é através de outra pessoa, outra forma, outra instituição. Então, isso chama muita atenção à nossa responsabilidade. E é por isso que a igreja aqui é o candeeiro. Candeeiro é aquele que traz luz, que ilumina. A igreja é a luz do mundo. E Jesus se torna conhecido do mundo através da sua igreja. Das 7 igrejas que recebem a revelação de Jesus, você vai perceber que 2 igrejas só receberam elogios. Esmirna e Filadélfia receberam só elogios. 4 outras igrejas receberam elogios e receberam também exortações ou receberam críticas
Pérgamo, Tiatira, Sardes e Éfeso. Uma igreja apenas recebeu somente críticas, ou recebeu exortações. A igreja de Laodiceia. O que nós aprendemos dessas revelações? Quais as lições que nós aprendemos aqui nessas revelações de Jesus aqui? Em primeiro lugar, nós repetimos e enfatizamos o fato de que Jesus anda no meio das suas igrejas e tem os seus mensageiros, os seus pastores na sua mão direita. O capítulo 1, versículo de número 13, traz para nós essa revelação. No meio dos candeeiros, um semelhante a Filho do Homem. Quem está no meio da igreja, das igrejas, que são os candeeiros? Jesus. Versículo 16 do capítulo 1. Tinha na sua mão direita 7 estrelas. E essas 7 estrelas, de acordo com o versículo 20, são os anjos, são os mensageiros. E nós cremos a nossa interpretação é de que esses anjos mensageiros são os pastores responsáveis pela vida espiritual, ou pela supervisão, ou pelo cuidado espiritual com as igrejas em todos os tempos. Pastores em todos os tempos. Agora, prestem atenção. Pastores escolhidos por Deus para cuidar das suas igrejas. A gente tem que fazer um adendo. São pastores escolhidos. Pode ter pastor que não é escolhido por Deus? Infelizmente. Infelizmente. Por isso existe na Bíblia o ensino da vocação de Deus ao pastor. Então, às vezes a gente fala assim, pastor, mas por que esse destaque aos pastores? Eles são homens, como todos os outros. Sim, a diferença é que esses pastores, eles são escolhidos por Deus para o cuidado do rebanho em todos os tempos, em todas as épocas. Em todos os tempos em que a igreja existiu, existiram pastores. E Deus cuidou da sua igreja através desses pastores. A gente começa lá no Velho Testamento, por exemplo, com Moisés, que foi uma das primeiras referências que nós temos de pastor, lá no Velho Testamento. Foi Moisés. Então, a igreja de Jesus sempre foi liderada por pastores. É por isso essa ênfase, esse destaque. Por isso eu creio que os anjos aqui, que o texto se refere, as 7 estrelas, são os pastores. Agora, a revelação de Jesus para nós. Primeiro, eu ando no meio das igrejas. Jesus está vivo e ativo, andando no meio da sua igreja. Ele vê todas as coisas que acontecem. Ele sabe de todas as coisas que acontecem. Ele vê todas as coisas que acontecem no meio da sua igreja. E ele controla todas as coisas que acontecem no meio da sua igreja. Quando você aceita essa revelação de que Jesus anda no meio da sua igreja, você não pode pensar de forma nenhuma que Jesus anda no meio da igreja indiferente. Que Jesus anda no meio da igreja, mas ele não sabe o que acontece. Que Jesus anda no meio da igreja, mas ele não coordena, ele não controla todas as coisas. Não, isso não é coerente com a palavra de Deus. Não é coerente. Jesus nunca se colocou dessa maneira como um assistente. Não. Ele é Senhor da história. Ele influencia, ele intervém na história. Ele controla a história. Aí ele controla a história das igrejas, ele controla a história dos pastores que ele tem na sua mão direita. Ele sabe de tudo que acontece.
Olha, meus irmãos, que revelação estrondosa, maravilhosa para as igrejas em todos os tempos. Por isso eu disse para vocês que o livro de Apocalipse, a gente como igreja tem que estudar pelo menos uma vez por ano. A gente precisa se lembrar disso. Às vezes a gente vê igrejas errando, crentes errando, instituições inteiras errando, por não conhecer essa palavra. Às vezes os homens querem tomar o controle da igreja, querem tomar as rédeas da igreja, às vezes até os próprios pastores querem dominar a igreja. Não, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. O nosso Senhor Jesus é que é Senhor da igreja. Os pastores, por mais honrados e por mais honrosa que seja a tarefa do pastor, ele não domina a igreja, ele não controla a igreja. É Jesus quem faz isso. Ele é apenas um instrumento através do qual Deus cuida da igreja. Essa é uma visão que nós precisamos ter da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não está na cruz, não. Ele está no meio da igreja, andando e fazendo a sua obra. O que Jesus fala a essas igrejas? Aí que está o texto. Aí nós já vamos entrar no texto. O que Jesus fala na sua igreja? As suas igrejas. Em primeiro lugar, nós aprendemos que ele está no meio da sua igreja, agindo em ação como remédio para os males da igreja. Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que Jesus não apenas está no meio, mas ele está andando em ação investigatória no meio da igreja. Ele sonda a igreja, pois os seus olhos são como chama de fogo. Ao ler esses 2 capítulos, você percebe que há muitos males que atacam a vida da igreja de Jesus. A igreja passa por esfriamento espiritual. A igreja é perseguida. Heresias muitas vezes penetram na vida da igreja. Imoralidade, presunção, orgulho, arrogância, ou às vezes apatia, indiferença. Todos esses são males que sempre rondaram a vida das igrejas. Todos esses. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos Jesus apontando esses erros, apontando esses desafios, apontando esses males. Mas ele também se apresenta como remédio para os males. Que coisa maravilhosa. Então, você aprende aí, em primeiro lugar, para a igreja em Éfeso. Qual era o mal da igreja em Éfeso? Leia lá para mim, sintetizado. Qual é o mal da igreja em Éfeso? Ela havia feito o quê? Perdido o seu primeiro amor. Ela havia perdido o seu primeiro amor. E Jesus faz essa denúncia. Ele aponta esse problema. Você vai ler aí no capítulo de número 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que puseste à prova, os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olha o que Jesus fala mais. Tens perseverança, suportastes a provas por causa do meu nome, e não deixaste de esmorecer. Vem primeiro o elogio. Olha o ponto forte da igreja sendo destacado. Olha, vocês são perseverantes. Vocês suportaram as provações por causa do meu nome e vocês não desanimaram. Primeiro veio o elogio. Agora, em seguida, vem o mal apontado. O problema, o desafio da igreja. Qual era o desafio da igreja em Éfeso? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Esse foi o problema da igreja, abandonou o primeiro amor. Qual era o remédio? Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança na mão
e ele é o seu pastor por excelência, o seu pastor superior. A igreja que abandonou o seu primeiro amor, ele diz: olha, eu estou no meio da igreja, vejo tudo, conheço tudo e tenho tudo nas minhas mãos. Ele está se revelando à igreja que abandonou o primeiro amor dessa maneira. O que é perder o seu primeiro amor? O que será que é isso na prática para nós como igreja? Recebemos a Cristo como nosso Salvador e nos apaixonamos por Jesus. Nós fazemos renúncias quando recebemos a Cristo, com tanta facilidade, nos sacrificamos. Nós vamos para a igreja, nos envolvemos para a igreja com entusiasmo, com alegria. Para nós, a igreja é o céu quando nós nos convertemos. Se alguém falar para nós que a igreja tem defeito, a gente até se ofende. Se a gente falar que os irmãos têm defeito quando a gente se converte, a gente até se ofende, porque a gente não vê defeito nos irmãos. Todos os irmãos são uma bênção. E com o passar do tempo, o que acontece? Essa paixão, esse amor, esse entusiasmo vai se esfriando. E aí a gente já não tem aquela capacidade mais de renúncia, começa a achar difícil as coisas, a gente já começa a encontrar defeitos, os irmãos que eram uma bênção já começam, a já não ser mais, e a gente já começa a sentar nos últimos bancos. É uma forma figurada que eu estou falando. A gente já começa a ficar para trás. Se der, eu vou. Se sobrar tempo. Então, a acusação de Jesus, ou Jesus está denunciando aqui, não é que eles tinham parado de ir à igreja. Eles estavam lá. Eles até eram perseverantes. Mas estavam fazendo as coisas sem paixão, sem amor, de qualquer jeito. Eles estavam lá. Eles eram perseverantes, eles não largaram o pé. Mas ficaram de qualquer jeito. Jesus falou assim: olha, não, de qualquer jeito não pode. Tem que ficar, tem que perseverar, mas com paixão, com garra, com amor. A igreja de Esmirna, qual era o problema? A igreja estava passando por sofrimento, perseguição. Muitos membros da igreja enfrentaram a morte, enfrentaram o martírio. Muitos membros da igreja, por serem fiéis a Jesus, morreram, enfrentaram o martírio. E Jesus se apresenta como aquele que e tornou a viver. Esse era um consolo para a igreja. Quando Jesus se revela dessa maneira, o que ele quer dizer? Vocês que morreram por mim, por minha causa, vão viver. Porque eu venci a morte, vocês que morreram por mim também vão ressuscitar e vão vencer a morte. Que palavra consoladora para aqueles que perderam seus parentes, para a própria igreja que viu os membros da sua comunidade serem arrastados e serem mortos por serem fiéis. Como aquela igreja deve ter se sentido abalada. E Jesus se revela à igreja dizendo: olha, eu morri e ressuscitei, e vocês também que morreram por mim ressuscitarão. Vocês não estão perdendo. Vocês não estão perdendo. Vocês estão ganhando. Coisa maravilhosa. Para a igreja de Pérgamo, qual era o problema da igreja de Pérgamo? Estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade. Tem uma coisa tremenda aí nessa igreja, irmãos. Conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de Satanás? Que coisa complicada, hein? A cidade de Pérgamo, quando Jesus fala que sabe onde está o trono de Satanás, ele está falando para a cidade. Ele não está se referindo apenas à igreja aqui, porque a mensagem da igreja coincide com a mensagem para a cidade. Isso é uma coisa que eu não falei com vocês, mas que
ainda há tempo de te falar que é maravilhoso. Jesus, quando se revela à cidade e mostra os problemas da igreja, se revela à igreja e mostra os problemas da igreja, ele mostra os problemas da cidade. Maravilhoso demais. E ele diz para aquela igreja em Pérgamo: eu sei onde está o trono de Satanás. Você sabia que Satanás pode ter um trono na cidade? Muitas pessoas não sabem disso. Tem um lugar que é o trono dele. Tremendo isso, né? Onde é o trono de Satanás em Uberlândia, hein? Boa pergunta para nós como igreja, né? Agora, o problema é quando a gente... isso aqui vira obsessão. Eu tenho alguns pastores amigos meus que ficaram tão obcecados com essa mensagem que, em alguns lugares, por exemplo, eles resolveram ungir a cidade toda. Aí os pastores oraram, entraram no helicóptero e jogaram óleo na cidade toda. Eu já acho isso um exagero, uma falta de equilíbrio. Você acredita? Eu tinha uns colegas que fizeram isso. Já aconteceu isso. Entraram no helicóptero e jogaram óleo na cabeça do povo. O povo deve ter ficado bravo demais. O que a palavra de Deus está dizendo com isso? É que existem alguns lugares que são completamente dominados por Satanás, que nós, como igreja, precisamos ter uma estratégia para evangelizar ali, para influenciar ali. Você quer ver um exemplo? Política da cidade. A política da cidade é o lugar onde Satanás pode ter seu trono. E nós, como igreja, às vezes, não exercemos influência como precisávamos. A começar que nós não gostamos de falar de política na igreja. Falou de política na igreja, a gente já levanta e sai e fala assim: eu vim para a igreja para ouvir falar de política. A gente não gosta de político. Vê um político na igreja, a gente já não gosta dele. Né? Não gosta. Todas as vezes na igreja, na época de política, a gente enfrenta problema com isso. Os políticos começam a vir e a gente começa a se aborrecer com eles, porque a gente não gosta de se misturar. Mas precisa. A política precisa ter gente crente comprometido com Deus. A começar que a gente fala assim: é impossível ser crente na política. A gente já fala logo de cara para o cara. Né? O cara está até bem intencionado, mas a gente já mata ele ali. Né? Fala assim: se você entrar para a polícia, você vai deixar de ser crente. Não tem jeito de você ser crente lá. Então, às vezes, a gente, como igreja, também não se comporta da maneira errada com relação, uma maneira correta com relação. A gente não tem estratégias. Existem algumas igrejas que, quando reconhecem uma vocação política, eles preparam o candidato e ele concorre à eleição preparado pela igreja. E ele não vai para a política para alcançar benefícios para a igreja. Ele vai para a política para beneficiar a cidade. Porque, às vezes, tem igreja que fala assim: vamos preparar um político, porque chegar lá ele vai trazer benefício para a igreja, vai doar terreno para a igreja, vai dar saco de cimento para a igreja, e aí escandaliza o nome da igreja. Então, eu conheço igrejas que fazem isso da maneira correta. Quando tem uma vocação política e é reconhecida, porque também, às vezes, a pessoa não encontra trabalho em outro lugar, e ele falou assim: eu tenho vocação para ser política. Né? Tem gente que não tem vocação para ser político e quer ser político, também não pode. Então, quando a igreja reconhece que aquela pessoa tem condições, ela investe e prepara aquela pessoa, e algumas vezes tem dado certo disso. Eu não tenho estatísticas, mas eu sei de igrejas que têm essa experiência. Lá em El Salvador, por exemplo, a igreja do pastor Mário Veiga é uma igreja de mais de 200 mil membros, espalhadas em todo o país, mas só na capital ela tem mais de 200 mil pessoas. Então, eles reconhecem vocações políticas e essas pessoas estão sendo preparadas e vão para lá. Mas o critério é um critério duro. Né? Qualquer pessoa que chega lá e fala assim: eu sentia desejo de ser vereador. Espera aí. Então, vem cá. Vamos sentar e vamos ver quais as suas condições, né? O que você pode fazer e tal, e tal, e tal. Então, eu estou citando o exemplo aqui, quando você lê aqui, trono de Satanás, não é que tem um lugar onde Satanás vai lá e se assenta, não. Mas é um lugar onde ele domina, e dali ele coordena e dirige as ações demoníacas na cidade. Pontos de prostituição,
e aí por diante. Pontos de tráfico, de drogas, são lugares que podem ter um domínio maior de Satanás. Vamos prosseguir, senão a gente não termina hoje. A igreja de Tiatira estava tolerando a impureza e caindo em imoralidade. Capítulo 2, versículo 20. A igreja em Tiatira: tenho, porém, contra ti que tolerares que essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comida sacrificada a ídolos. Gente, olha que coisa tremenda isso aqui. A Jezabel era o quê? Diz o texto aí. Como que ela se manifestava na igreja? Como que é? Profetiza. Não era uma pessoa assim que chegava e já mostrava o que era, não. Ela estava disfarçada de profetisa. Mas o que ela estava fazendo? Seduzindo, ensinando, induzindo pessoas à prostituição e à imoralidade. Isso é possível no meio da igreja, pastor? Tem coisa aqui que, gente, que é de arrepiar o cabelo, viu? Isso aqui é Jesus que está falando, não sou eu como pastor que estou olhando para a igreja, não, é Jesus que está vendo a igreja, gente. Como é difícil para a gente ver essas coisas, mas Jesus disse que vê. Não, eu estou vendo essas coisas. Eu estou vendo que você está aí, e eis, meu servo, eis que te digo, né? Mas o seu coração não tem nada disso. Eu não mandei você profetizar, você está profetizando. Não mandei você falar em meu nome, você está falando. É tremendo isso aí. Então, qual era o problema daquela igreja? Ela estava tolerando essa situação. E muitos estavam caindo na imoralidade. Qual era o remédio para a igreja de Tiatira? Jesus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, significando santidade. Jesus santo. Falou, o remédio é o Jesus santo. Coisa maravilhosa. Vamos para frente? Próxima igreja, igreja de Sardes. A igreja tinha fama, mas na realidade, mas não era realidade. E eu escrevi errado. Tinha aparência de vida, mas estava morta. Capítulo 3, versículo 1. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Qual era o problema dessa igreja, hein? Ela era uma igreja que vivia de uma reputação, de uma imagem que, na verdade, não correspondia à realidade. As pessoas iam naquela igreja e falavam, aquela igreja lá é uma benção. Que igreja boa aquela, hein? Igreja de certo era uma igreja animada. Como é que você imagina essa igreja aqui? Tinha fama de ser uma igreja viva, cheia de testemunho e de vida. Então não era uma igreja assim. Era uma igreja por fora bonita, era uma igreja animadona. Você entrava nela e falava assim, essa igreja é fogo puro. Por quê? Estava todo mundo lá, né? Glória a Deus, levantaram a mão e cantando, e parará, e revelação dali, e revelação do colar. Aí você entrava e falava assim, o Espírito de Deus está aqui. Aí Jesus fala assim, os 7 por quê? Está indicando que Jesus vê tudo e todas as coisas, por isso 7. Gente, isso aqui não é da gente parar e pensar? Estrelas. Os 7 espíritos e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras. Gente, que coisa tremenda, que coisa incrível isso aí, hein? O problema daquela igreja era a aparência. Qual
Qual é o remédio para a igreja que vivia de aparência? Jesus se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ou seja, o Jesus que vê todas as coisas, o Jesus que realmente brilha. Para a igreja de Filadélfia. Na presença do meu Deus. Então Jesus revelou que as obras não eram... Tinha obras? Tinha. Exatamente. Parecia com a igreja anterior de Tiatira. Mas o mal principal daquela igreja é que ela zelava demais pela aparência. É incrível isso aqui, né? Você pensar que é possível uma igreja sobreviver dessa maneira, de aparência. É possível um crente viver de aparência. Olha que mensagem forte essa aqui para as igrejas e para nós como crentes, né? Para a igreja de Filadélfia. Para a igreja de Filadélfia, qual era a mensagem? Uma igreja fraca, mas fiel. O capítulo 3, versículo 8, diz aqui: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, era uma igreja que tinha pouca força, que tinha pouco recurso, mas que foi fiel. E Deus falou com ela o quê? Eu vou abrir oportunidades diante de vocês. Entre muitas lições que a gente tem aqui, a gente tem que se controlar aqui, porque senão a gente fica a noite toda aqui e não acaba de tanta coisa maravilhosa. Por isso que eu falei para vocês que nós vamos voltar a estudar. Jesus é quem dá oportunidades à sua igreja. É Ele quem abre portas para a sua igreja. E uma boa pergunta que nós poderíamos fazer, que portas Deus está abrindo para a segunda igreja? Não é uma boa pergunta? Um tema sobre a qual a igreja deveria orar, sobre a qual os líderes deveriam orar. Deus, que portas o Senhor está abrindo para a nossa igreja? Coisa maravilhosa, hein, Jair? Que a gente, como líder, reúne, a gente ora por tanta coisa, né? Abençoa os enfermos, abençoa isso. A gente só pensa nos problemas, às vezes, que a igreja tem, nas dificuldades. E, às vezes, a gente esquece de orar dessa maneira, pensando no crescimento. Deus, aonde o Senhor quer? O que o Senhor quer que a gente faça? Qual porta que o Senhor está abrindo? Uma igreja pode fazer uma coisa que Deus não mandou. A igreja pode entrar por uma porta que Deus não abriu. Sim ou não? Um crente pode entrar por uma porta que Deus não abriu. Então Deus falou assim, olha, eu que tenho a chave, eu que abro as portas e que fecho as portas. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, como a gente fala às vezes, tentando fazer uma coisa, mas não. Uma coisa interessantíssima, meus irmãos, é a igreja descobrir isso. Qual é a nossa vocação? Quais as portas Deus está abrindo para nós? Uma coisa da qual essa igreja aqui tem história é que essa igreja tem sido um instrumento de Deus para 2 coisas ao longo da história dela, né? Plantar novas igrejas e formar pastores. Essa igreja aqui tem uma história bonita disso. Formar novas igrejas e formar pastores. Essa igreja aqui. Bonita. Isso pode ser um sinal de que Deus está abrindo essa porta para nós. Porque a igreja fez e foi muito abençoada. Muito mais do que ela pensou, ela foi abençoada. Eu não conheço, na igreja presbiteriana, uma igreja que tenha, num ano só, no período de 2 anos, aliás, formado 12 pastores. Não conheço. Num ano, em 2 anos, 12 pastores saíram dessa igreja. Em nenhuma outra igreja vocês vão ver isso. Difícil. Eu não conheço. Eu vivo nesse ambiente, nesse meio, e não conheço. Uma igreja que teve o privilégio como essa aqui. Mas isso é interessante pensar nisso, é ou não é?
12 pastores, e eu esses dias eu estava falando com os colegas. 12 pastores e 12 esposas de pastores. Os pastores encontraram as esposas aqui na igreja. Não é bonito isso? Bonito isso. Todos eles. Só teve um que saiu, que não ficou até hoje, que eu sei. Um que não está no ministério. Os outros todos eu creio que estão. E as esposas, quase todas as esposas saíram daqui. Teve uma ou outra que não saiu, mas 12 saíram. Hã? Pelo menos 7 igrejas são filhas, em 50 anos. Né? E vai vir mais, se Deus quiser. Aí, né? Tem mais 2 aí que estão nascendo. Então, quando a gente fala assim, irmãos, vamos trazer uma oferta para a plantação de uma nova igreja, você já sabe, é nossa vocação plantar novas igrejas. Não é? Você pensa nisso. É maravilhoso esse tema. Esse tema aqui é um tema para a gente ficar muito tempo pensando, para a gente orar, fazer uma vigília sobre isso, né, Belezinha? Colocar nela nos temas. Deus, qual é a porta que o Senhor está abrindo para nós? Para a gente usar os recursos da igreja nas coisas certas. Que o recurso da igreja é usado para o crescimento da igreja. Né? É bobagem a gente pensar que uma igreja vai para frente sem dinheiro, que não vai. Tudo a gente precisa de dinheiro. Tudo. Né? Nada. Então, quando você contribui, a igreja investe para o avanço da igreja. E aí a igreja tem que pensar, Deus, o Senhor nos deu recurso, agora onde nós vamos investir? Maravilhoso demais isso. Então, essa igreja aqui, Deus está falando para ela, olha, aparentemente vocês não têm força, mas eu vou dar oportunidades porque vocês são fiéis. Que coisa boa, bonita. Vamos para frente? A igreja de Laodiceia. Isso aí é dureza, hein, gente? Qual o problema da igreja de Laodiceia? Uma igreja sem morna, rica financeiramente, mas rica financeiramente. Às vezes alguém fala assim, pastor, o maior sinal de que uma igreja é abençoada é quando ela tem uma boa arrecadação financeira. Essa aqui não é, não. Dinheiro guardado lá na poupança, nas aplicações, tinha com sobra. Mas não tinha fervor. E Jesus denunciou, e Jesus apontou esse problema na igreja. Olha o que Jesus disse para essa igreja aí. Porque és morno e nem és quente, nem frio estou, a ponto de vomitar-te. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes. Olha o que é o problema dessa igreja aí, gente. Vocês estão olhando na Bíblia, versículo 17? Nem sabe que vocês são infelizes. Vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Meu Deus do céu. Tem misericórdia, Senhor. Que palavra dura para a igreja de Laodiceia. Uma igreja rica, de certo, tinha um templo muito bonito, né? Mas Deus falou assim, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Falta fervor espiritual. Interessante. Paulo, lá em Filipenses, ele fala, né? Elogia a igreja de Filipenses, fala assim, olha, ninguém ficou comigo, ninguém me ajudou, senão vocês, os mais pobres. Inclusive, vocês me ajudaram tanto que nós ajudamos até as outras igrejas. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Gente, quanta lição para a igreja, hein? Quanta lição para a igreja. Quando nós lemos esse texto, esses 2 capítulos da Bíblia, entre outras coisas, nós aprendemos que dentro da mesma igreja nós temos pessoas fiéis e infiéis. Dentro da mesma igreja nós temos pessoas fiéis e infiéis. Versículo 17. Do 3. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para... Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que...
Miserável. E nu. Que coisa, que palavra de Jesus, hein? Pesada aquela igreja. Resolve tudo. Em Pérgamo, alguns estavam seguindo a doutrina de Balaão. Em Tiatira, alguns tinham tolerância à imoralidade. Em Sardes, muitos estavam vivendo de aparência. Em Éfeso, havia fidelidade na doutrina, mas faltava amor na prática. Em Esmirna e Filadélfia, igrejas fiéis em Cristo, mas também no meio deles haviam aqueles em que Jesus chamou de sinagoga de Satanás. Versículo 2 e 9, versículo 3 e 9. Ou seja, na igreja existem pessoas fiéis e infiéis. Foi por isso que Jesus falou que o joio ia crescer junto com o trigo. E os discípulos falaram: Senhor, vamos arrancar. Ele falou: não, você não sabe. Nós não sabemos. Nós não podemos julgar. Quem julga a igreja, gente? Quem que está julgando a igreja aqui? Jesus. Ele não passou esse direito para mim. Ele não falou para mim: Honório, você é pastor, acha na sua igreja os fiéis e os infiéis e coloca uma placa. Talvez ele tivesse dito, né? Primeiro você olha no espelho, coloca a placa em você e depois acha nos outros. Jesus não deu isso, não. Não deu essa autoridade para mim nem para ninguém, de ficar julgando pessoas. Quem julga é ele. Mas ele nos alertou que nós teríamos que conviver com essa dura realidade. É uma realidade dura. É uma realidade dura. Não é pelo fato de você estar no banco da igreja, ou mesmo nem por ser membro da igreja, que você é fiel. Essas pessoas eram fiéis. Fiéis que eu digo assim, estavam na igreja, eram membros, mas Jesus disse que eram sinagoga de Satanás. A igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser quando ela é examinada por Jesus, porque Jesus conhece a igreja de uma forma profunda. Segunda mensagem: Cristo está no meio da sua igreja, exortando a igreja a um urgente fervor espiritual. Há uma mensagem urgente para a igreja. Cristo está no meio dos candeeiros ou da igreja, ele anda nos meios dos candeeiros, ele sonda a igreja e chega ao seguinte diagnóstico dessa igreja. A igreja tinha perdido o seu vigor, versículo 16 e 17, tinha perdido os seus valores, uma igreja pelo menos tinha perdido a sua visão, outra igreja tinha se entregado à imoralidade, muitos estavam entregues à imoralidade, as suas vestimentas estavam manchadas. Jesus identificou a falta de fervor espiritual da igreja. E ele nos ensina que existem 3 temperaturas na vida cristã. O coração ardente, Lucas 24, 32. Lembra desse episódio quando Jesus caminhava com os discípulos de Emaús? E eles diziam, enquanto Jesus caminhava com ele, lhes ardia o coração. E existe também o coração frio, de acordo com Mateus, capítulo 24, versículo 12. E existe o coração morno, segundo Apocalipse 3,16. Jesus e Satanás conhecem a maré espiritual baixa da igreja. Existem 3 tipos de temperatura espiritual que Jesus reconhece no meio da sua igreja. E qual que é a exortação de Jesus? Fervor espiritual. Falta de fervor é pecado. Às vezes a gente pensa assim, não estou cometendo nenhum pecado grave, não estou adulterando, não estou matando, não estou roubando. Pelo contrário, eu até ajudo algumas pessoas. Pronto. Jesus disse que isso não é suficiente. Ele quer crentes com fervor espiritual, com entusiasmo.
com paixão. Por isso ele exortou, volta ao primeiro amor, ao fervor espiritual. O que sugere a você uma igreja cheia de fervor espiritual? O que sugere a você um crente cheio de fervor espiritual? Jesus, no versículo 15, diz que é pior um crente morno do que o incrédulo frio. Jesus identificou que a autoconfiança da igreja, uma igreja que estava muito segura, a sua autoconfiança era absolutamente falsa. Igrejas podem estar se enganando. Igrejas podem se auto-enganar. Igrejas podem se sentir muito satisfeitas, dizendo, não preciso de coisa alguma. Porque, às vezes, o dinheiro traz essa sensação de falsa segurança. Porque tem dinheiro, a gente sente que está tudo bem. E Jesus disse assim, vocês estão ricos, mas, ao mesmo tempo, vocês são pobres. Ou seja, vocês estão se sentindo muito seguros, mas essa segurança é falsa. A terceira lição que nós aprendemos nestes 2 capítulos. Vamos ler lá? Cristo está no meio da sua igreja. Cristo está no meio da sua igreja, não somente para apontar o mal, mas Ele está no meio da sua igreja para encorajar o arrependimento e a mudança. Para cada uma dessas igrejas, tinha um encorajamento ao arrependimento. A igreja de Éfeso foi chamada a lembrar-se do primeiro amor, foi chamada a arrepender-se e a voltar à prática das primeiras obras. Caso isso não acontecesse, Jesus disse, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Que palavra séria. Ele olhou para a igreja em Éfeso e disse, lembra das primeiras obras, lembra-se do primeiro amor, se arrependa, volta à prática das primeiras obras, porque senão haverá disciplina para a igreja. A igreja de Esmirna foi exortada a ser fiel até a morte. A igreja de Pérgamo, Jesus disse, portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Capítulo 2, versículo 21, se você conseguir me acompanhando, Jesus oferece a oportunidade de arrependimento à igreja de Tiatira. Jesus chama aquela igreja ao arrependimento. Capítulo 2, versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então, Jesus dá um tempo à igreja, dá um tempo ao crente para que ele se arrependa, antes que venha o juízo. E palavra, hein? A igreja de Sardes também recebe o alerta de Jesus. As suas obras não são íntegras. Jesus alerta para o ensino que a igreja recebeu, para que ela se arrependa. Capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende. Lembra do que vocês estão ouvindo, guarda isso no coração e se arrependam. A igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 11, Jesus diz, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja de Laodiceia, Jesus diz a ela arrepender-se, pois a disciplina de Deus também viria sobre ela. Capítulo 3, versículo 19. Jesus diz, eu repreendo
e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Por que Jesus disciplina um crente? Um crente é disciplinado por Jesus? Ele disciplina porque ele ama. Ele disciplina, olha, eu repreendo e disciplino a quantos amo, os amo. Ele repreende e disciplina igrejas, ele repreende e disciplina crentes, porque ele ama. Há 3 exortações gerais às igrejas de todas as épocas, que nós não podemos deixar de lembrar. Vamos ler ali? Primeira, lembra-te, pois, de onde caíste. Onde foi que nós nos perdemos? Às vezes um crente começa muito fervoroso, como nós falamos aqui no começo, e com o passar do tempo ele vai se esfriando. Aonde foi que eu comecei a me desviar? O processo de restauração, ele envolve que você lembre-se de onde você começou a errar e voltar lá para começar. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Aonde foi? De que maneira foi que você foi se desviando? Lembra-te, pois, de onde caíste. E volta. Retorna. A igreja está sendo chamada aqui a relembrar o seu pecado. Não está sendo dito, lembra em que situação caíste, mas está dizendo, de onde caíste. O filho pródigo começou o seu caminho de volta para casa quando ele lembrou-se da casa do pai. A segunda exortação geral, arrepende-te. O que é arrependimento? Arrependimento não pode ser confundido apenas com emoção. Arrependimento é uma decisão. Nem sempre haverá choro, mas é sempre necessário uma decisão. O filho pródigo não só se lembrou da casa do pai, mas ele decidiu voltar para a casa do pai. Lembrança sem arrependimento é apenas remorso. Essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Pedro se lembrou e se arrependeu. Judas apenas se lembrou, chorou, mas não se arrependeu. Arrepender é deixar o pecado. É romper com o que está entristecendo a Jesus. É nós nos perguntarmos o que está fazendo o meu coração se esfriar. Porque nós sabemos, o Espírito de Deus revela a nós. Quando um crente se resolve a voltar-se ao fervor espiritual, o Espírito de Deus o ajuda, o socorre e aponta para ele aonde foi que ele errou. Volta lá e começa. Volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Depois do arrependimento, vêm os frutos do arrependimento. Vêm as obras. Ninguém se arrepende e continua no pecado. Depois do arrependimento, você vai praticar as boas obras. Deixa o pecado e pratica as boas obras. Então, Jesus está chamando os crentes e as igrejas a esse processo de arrependimento. Se não, venho a ti e removo do seu lugar o seu candeeiro. O candeeiro é feito para brilhar, o crente é feito para brilhar, a igreja é feita para brilhar. Se ela não brilha, a Bíblia diz que ela se torna desnecessária. Lembra que Jesus falou? O sal foi feito para salgar, a luz para iluminar. Se o sal não serve para salgar, ele será pisado e lançado fora. Quarto lugar e última mensagem. Vamos ler? Cristo está recompensando. Então você percebe? Primeiro Jesus se manifesta,
Depois Jesus aponta o mal, ele apresenta o remédio, a oportunidade de arrependimento, e termina dizendo assim: aqueles que forem fiéis serão recompensados. No final de cada carta à igreja, você percebe essa palavra de Jesus, recompensando o vencedor. Nem todos os membros das igrejas, infelizmente, nem todos são vencedores. Mas todos aqueles que estão em Cristo são vencedores. Então a gente pode dizer: o membro da igreja que está em Cristo será sempre vencedor. A gente não pode dizer apenas assim: é membro da igreja, é vencedor. Porque nós já vimos que uma igreja pode ter membros infiéis, infelizmente. A igreja pode conviver com essa realidade. Uma pessoa está se auto-enganando. Eu tenho falado muito, não sei se os irmãos da classe de novos membros aqui se recordam, mas eu tenho falado muito sobre esse assunto. As pessoas me perguntam: pastor, o que é preciso para me tornar membro da igreja? A gente fala tanta coisa, mas a coisa principal é o arrependimento, é a nova conversão, é a mudança de vida. Esse é o ponto principal. Se não houver um momento de conversão, você pode ser apenas membro da igreja. Pode cantar bonito, pode fazer todas as coisas certinhas, mas a Bíblia diz que você não está ainda como membro do corpo de Cristo, porque não houve conversão, não houve mudança. Às vezes a pessoa vem para a igreja, os amigos trazem aquela pessoa para a igreja e falam assim: pastor, essa pessoa aqui é maravilhosa, é uma pessoa muito boa, a gente podia membrar ele à igreja. Não basta ser uma boa pessoa para ser membro da igreja. Não basta você ser um bom filho, ser uma boa mãe, ser um bom cidadão, honesto, paga os seus impostos. Tudo isso é muito bom, mas não é suficiente. Os vencedores são aqueles que estão unidos a Cristo. Essa foi a nossa primeira mensagem. Aqueles que estão unidos a Cristo é que são os vencedores. Os vencedores, ou aqueles que estão unidos em Cristo, podem errar, podem cometer pecados. É por isso que Jesus oferece a eles o arrependimento. Mas se não houver conversão, não haverá arrependimento, haverá remorso. A base para um arrependimento é a conversão. É o Espírito Santo em você é que vai dar a você condição de você se arrepender e recomeçar, como a mim também e a todos nós. Coisa maravilhosa. Esses são os vencedores. São, pastor, os vencedores na igreja são aqueles todos certinhos que nunca erraram? Não, às vezes não. Davi, a Bíblia destaca como um vencedor. Mas a Bíblia não esconde o pecado de Davi. Mas também a Bíblia não esconde o arrependimento pelo qual Davi passou e a mudança de vida. Então é muito importante você conseguir equilibrar na vida cristã e na vida da igreja essa realidade. O amor de Deus que nos leva ao arrependimento, ao perdão dos pecados, mas também a justiça de Deus que nos disciplina quando nós erramos e quando nós pecamos. O que Jesus promete aos que forem fiéis até o fim? Ele diz que aquele que for fiel até o fim vai se alimentar da árvore da vida. Nós vamos passar lá para o... ok, é essa aí mesmo. Vamos ler lá? O vencedor, em primeiro lugar, não sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse usa essa expressão mais de uma vez. O que é o dano da segunda morte? O dano da segunda morte é a condenação eterna. O dano da segunda morte é a condenação eterna. Então, o vencedor receberá a vida eterna nos céus. Então, essa é a primeira recompensa que Jesus promete aos que forem fiéis. Vida eterna no céu. O vencedor se alimentará da árvore da vida. A árvore da vida
fala da vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus e Deus é amor. O céu só é céu porque lá é a casa do Pai e o Pai é amor. Lá nós vamos desfrutar desse amor pleno e abundante do nosso noivo, do nosso Senhor Jesus. A recompensa do amor é mais amor na perfeita comunhão do céu. O que Jesus promete mais a nós ainda? Os vencedores comerão do maná escondido. Também o Apocalipse, no versículo 17, aí se refere a isso. Lembra do maná? No deserto? No deserto, Deus mandou o maná. Êxodo capítulo 16, versículo 11. E quando cessou o maná, um vaso com maná foi guardado na arca e depois no templo. Com a destruição do templo, conta a lenda que Jeremias escondeu o vaso com maná numa fenda do Monte Sinai. Os rabinos diziam que, ao ver o Messias, o vaso com maná seria recuperado. Isso é apenas uma lenda histórica. O que a Bíblia quer dizer com isso? Receber o maná escondido significa desfrutar das bênçãos de Deus. Simplesmente isso. Esse maná era o alimento que Deus havia guardado para seus filhos. O maná também se refere a um banquete permanente que nós vamos ter nos céus. Os vencedores receberão uma pedrinha branca. O que significa isso, pastor? Que o Apocalipse fala. A pedrinha branca era usada nos tribunais para veredito dos jurados. A sentença de absolvição correspondia a uma maioria de pedras brancas e a sentença de condenação a uma maioria de pedras pretas. O que significa isso? O réu se colocava lá para ser julgado e os jurados que queriam absolvê-lo escolhiam a pedrinha branca. Então vamos imaginar que tivesse 7 jurados lá naquele tribunal. E 4 daqueles jurados escolhessem a pedrinha branca e 3 escolhessem a pedrinha negra. 4 pedrinhas brancas absolveriam aquele réu. A maioria escolheu a pedrinha branca. Então eles entregavam ao juiz. Então o juiz contava quantas pedras brancas e quantas pedras negras. E João usa essa figura para dizer que o vencedor receberá a pedrinha branca. Ou seja, Deus nos absolveu em Cristo Jesus da condenação. Por isso nós vamos receber uma pedrinha branca. É apenas uma forma figurativa, uma forma simbólica de dizer que você foi absolvido do seu pecado e da sua condenação. Os vencedores receberão um novo nome. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, que nome é esse? Será que finalmente eu vou poder mudar meu nome? Porque eu não gosto do meu nome. Meu nome é tão feio, mas a mamãe escolheu assim. Não, a Bíblia não está falando desse nome, não, gente. Esse nome aí é o nome de Cristo. Aí não adianta a gente especular. Que nome é esse? A Bíblia, a interpretação mais segura é que você receberá o nome de Cristo. Não tem aqui uma outra interpretação. Qualquer outra interpretação é pura especulação. A interpretação correta é que você vai se chamar Cristo, Jesus Cristo. Você vai estar no céu com Ele. Você será identificado com Ele. Verdadeiramente eu sou de Cristo. Lá não vai ter esse negócio, ou Sinomar para lá, ou Wilson para cá, ou Honório para lá, não vai ter isso mais não. Acabou. A sua característica principal e dominante será Cristo. Domingo eu falei um pouco sobre isso no culto à noite, do processo de Deus informar em nós a imagem de Jesus. Quando Jesus Cristo voltar, esse processo vai se concluir. Com a ressurreição nós seremos glorificados e a imagem de Jesus será completada em nós. Por isso que nós vamos receber o nome de Cristo. Nós vamos nos parecer com Ele como nunca nos parecemos. Que coisa maravilhosa, não é? Amém ou não?
O vencedor vai conhecer não as coisas profundas de Satanás, mas as coisas profundas de Cristo. Receberão corpos gloriosos que vão brilhar como estrelas no firmamento, mas também vão conhecer a Cristo, a estrela da manhã, na sua plenitude. Vocês observam que aqui tem uma linguagem bem figurada, que às vezes a gente exagera ao interpretar o Apocalipse, querendo extrapolar. Corpos gloriosos que vão brilhar como as estrelas no firmamento. E aí a gente viaja, achando que lá nós vamos ter esse corpo e nós vamos irradiar uma luz que vai brilhar. João não teve outra coisa a não ser isso para descrever a visão que ele estava tendo. O que brilha mais que uma estrela? Não tem nada que brilha mais que uma estrela no firmamento. Então ele diz que nós vamos ser como uma estrela no firmamento. Porque essa era a visão que ele tinha para expressar. Ele não tinha outra visão para expressar a beleza do que ele estava vendo. Vocês nunca se esqueçam que o Apocalipse, quando usa símbolo, ele está usando figuras humanas, símbolos humanos para descrever uma realidade divina. Por mais perfeito que seja o símbolo, nunca ele reflete totalmente a realidade. Como que nós vamos usar uma coisa humana para descrever uma coisa divina perfeitamente? Não tem como. Mas o que de melhor e de mais bonito ele conhecia, ele usou. Amém? O problema do Apocalipse, às vezes, na interpretação, é isso, que às vezes a gente quer extrapolar. Pastor, o que significa isso? Aí a gente quer viajar demais. Não viaja muito, não, que a Bíblia foi para entender, não foi feita para confundir a gente. Vamos concluir a nossa mensagem hoje? Que pena, os irmãos já esquentaram, né? Agora vão ter que sair, vão esfriar tudo de novo. Vamos lá? Primeira, uma palavra de Jesus a todas as igrejas. Quem tem ouvidos? Cada igreja tem necessidade de ouvir o Espírito de Deus, de receber o sopro do Espírito de Deus, como cada crente. Irmãos, hoje o Espírito está falando com a gente aqui hoje, agora. Nós não podemos achar que vai descer um anjo aqui e vai falar, não. Lembra quem é o anjo? O anjo é o mensageiro. Jesus já está aqui, o mensageiro está aqui, o Espírito está falando. Então, às vezes, a gente fica querendo uma coisa assim, muito mística, né? Mas não tem. Quando você, na sua casa, abre a palavra, o Espírito está falando com você. Agora, o que você vai fazer com essa revelação que você teve? O que você vai fazer com essa palavra? Então, Jesus diz, olha, se você ouviu, coloque em prática. Dê ouvidos ao que o Espírito está falando com você. O salmista fala da igreja de dura serviço. Né? Ouviu, foi repreendida, mas não cedeu. Como também o crente, às vezes, pode ser assim. O que é que nós aprendemos no Apocalipse? A presença manifesta do Cristo vivo no meio da igreja é a sua... Nós precisamos continuar orando, pedindo a Deus que se manifeste no meio da sua igreja. Essa é a maior necessidade nossa. Jesus não só está presente, Ele também está segurando a sua igreja em suas onipotentes mãos. O verbo grego, kraten, conserva, é diferente do traduzido por tinha. Significa segurar com firmeza, ter totalmente dentro das mãos. Ninguém pode arrancar a igreja das mãos de Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus está hoje no nosso meio, andando entre nós. O que Ele está vendo? Eu queria que você curvasse a sua fronte para nós terminarmos orando sobre essa palavra que nós ouvimos hoje. Eu
queria dizer que talvez você possa pensar assim, pastor, essa mensagem precisava ser pregada no domingo à noite, que a igreja está cheia. Talvez você tenha razão. Todos nós precisamos ouvir essa palavra. Quanto mais pessoas ouvirem e derem ouvido, maior será a bênção sobre a vida da igreja. Mas eu queria dizer para você, hoje, você teve a oportunidade de ouvir. Eu tive a oportunidade de ouvir. O que você vai fazer com essa palavra? O que Jesus está vendo quando Ele olha para a igreja, para nós? Quais os elogios que Jesus tem a fazer à segunda igreja? Quais as exortações que Jesus tem a fazer para a nossa igreja? Quantos dentro em nós, no nosso meio, já perderam o encanto do primeiro amor? Quem aqui esta noite talvez esteja dizendo, eu preciso me lembrar do primeiro amor. Eu preciso me arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Quem sabe Deus não falou isso com você essa noite? Que mudanças nós precisamos fazer como igreja? A mensagem do Apocalipse não é apenas para o nosso deleite intelectual. Não é apenas para satisfazer a nossa curiosidade. A mensagem do Apocalipse é para produzir mudanças na nossa vida. Mudanças na vida da igreja de Jesus nesse lugar. E eu queria pedir a você que orasse por você mesmo, pela sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.